Começar este debate, e vamos começar por Luís Silveira, que leva a candidatar-se novamente, isto é, tem muita coisa para fazer ainda em São Jorge. Antes de mais, agradecer à Rádio Comunidade por esta oportunidade de nos dar em aqui estar para apresentar aquelas que são as nossas propostas para as eleições regionais deste ano, que acontecerão no próximo dia 14 de outubro. Em seguida, cumprimentar os colegas de debate, bem como todos os ouvintes e o auditório da Rádio Comunidade. Aquilo que me leva a candidatar por São Jorge é o claro entendimento que nunca está tudo feito e que a eleição de um deputado por São Jorge, neste caso eu que encabeço esta lista uma vez mais, e após estes 4 anos que estive no Parlamento Regional, acreditar que o CDS poderá e fará certamente a diferença, seja qual for o cenário num próximo Governo Regional. Como é sabido por todos, nós estamos em eleições, não sabemos quais são os resultados, os cenários são os mais diversos, não há dúvidas, e isso não resta, parece-me que a ninguém, nem a nenhum eleitor, que o próximo Governo será do PST ou do PS, mas também é certo que não se sabe se haverá ou não uma maioria absoluta que permita ter um Governo de estabilidade. Em todos estes cenários, a única garantia que, no nosso entender, os eleitores de São Jorge têm é a reeleição de um deputado pelo CDS-PP. E é porque não restam quaisquer dúvidas também que nunca se falou tanto de São Jorge como na atual legislatura. E isso deve-se à reeleição após 30 anos de um deputado do CDS-PP. Nós não nos vamos alargar muito nesses considerandos porque o tempo é pouco. Vamos passar já para o António Domingos. Porquê candidatar-se, se é um homem do PSD, sempre tem sido, tem estado envolvido na política a nível de São Jorge e agora candidata-se a deputado para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Porquê, António? Boa tarde, também gostaria de agradecer à Rádio Lumena a oportunidade que me deu para vir aqui. Também boa tarde para os rádio ouvintes que nos ouvem lá em casa e boa tarde também aos caros colegas de debate. Esta candidatura pelo PSD não estava prevista no meu projeto de vida, foi um convite feito pelos órgãos do partido e, tendo em conta que eu acredito no projeto da doutora Berta Cabral, eu considero uma mulher com provas dadas, com resultados positivos, uma outra sensibilidade para a governação dos Açores, sendo mulher, sendo mãe, sendo uma autarca, porque é muito importante que o Governo dos Açores tenha uma proximidade dos autarcas, portanto, local, da governação local, das autarquias, das juntas de freguesias, e sendo a doutora Berta uma mulher com experiência nas autarquias, estará muito mais próxima dos autarcas. Também acredito no tema da campanha, oportunidades para todas as ilhas. Todas as ilhas têm que ter as mesmas oportunidades do país e até da Europa. Pessoalmente foi um desafio e, como tem sido o meu mote de vida, contribuir naquilo que posso, nos meus humildes conhecimentos, para o desenvolvimento de São Jorge, para o bem da minha terra, sem dúvida que será mais uma oportunidade para tentar pôr ao serviço dos jorgenses, ao serviço da comunidade, o meu trabalho. Não estava previsto, mas vamos prosseguir com o António Silva. António, também estava ou não previsto, estava nos seus projetos de vida em candidatar-se pela CDU nestas eleições. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos, aqui presentes e em especial aos eleitores jorgenses. Sem dúvida não estava na minha perspectiva de vida vir a ser candidato pela CDU ou por qualquer outro partido, mas a pedido feito eu assumi porque julgo que é importante a presença da CDU na Assembleia Regional e tudo farei para que assim seja, que tenha lá mais pessoas a falar e em especial a falar de São Jorge, da nossa ilha. E no caso particular acho que o nosso deputado Aníbal Pires visitou todos os anos a nossa ilha, falou com muitas
pessoas e fez um bom trabalho, e daí a minha candidatura. Candidatura para prosseguir o que eu vou candidatar-se a prosseguir aquele programa que o PS tem vindo a trazer ao longo destes 16 anos, tem vindo a aplicar. Em primeiro lugar, boa tarde aos nossos colegas aqui presentes, dar os parabéns à Rádio Almeida por esta iniciativa e boa tarde a todos os ouvintes. Bem, esta candidatura é uma candidatura de renovar com confiança. É óbvio que o Partido Socialista teve no governo durante 16 anos, resolveu muitos problemas pelos Açores fora e em São Jorge incluído, mas não acredito que nenhum governo consiga resolver todos os problemas. E os problemas que existiam há 16 anos não são os problemas que hoje existem. Toda a nossa sociedade evoluiu, os problemas são novos, há desafios novos, e é por isso que foram também chamados pessoas jovens, dinâmicas, empenhadas, para que possam vir responder pelo Partido Socialista nestes próximos 4 anos. A terceira, que se candidata também pelo Bloco de Esquerda, é uma luta que tem e que quero levar sempre em frente, que é tentar esclarecer e chamar a atenção das pessoas de São Jorge para aquilo que, digamos que abrir um pouco os olhos das pessoas para certas coisas que na maneira de ver do Bloco de Esquerda não estarão tão corretas como isso. É isso que o leva a candidatar-se. Primeiro, boa tarde a todos por fazer-me companhia a esta mesa e agradecer à Rádio Almeida a oportunidade, mais uma vez, que nos dá de estar aqui, e também boa tarde para os ouvintes que em casa nos vão escutar. Não é a terceira vez, eu candidatei-me à Câmara Municipal há 4 anos e este ano é que me candidato a deputado regional. Há 4 anos foi o Mário que se candidatou. Não será propriamente de abrir os olhos aos eleitores, porque eles têm os bem claros. Será lembrados que há outras forças políticas que podem servir também os seus objetivos, podem servir os jorgenses na Assembleia Legislativa de outra forma, com outra visão da política, tentando chamar ainda mais a atenção do governo que for eleito para os problemas que existem na nossa ilha. Tal como referia o André, os problemas podem não ser os mesmos, são novos, há uma dinâmica nova também na ilha e é preciso levar isto à frente. Com o que estava acontecendo, havia uma certa paragem de estar num governo com uma maioria absoluta e creio que isto vai mudar nessas eleições. Como ou com quem, não se sabe. Mas vamos tentar fazer alguma coisa por isso. Eu, quando referi a abrir os olhos, porque na perspectiva do Bloco há sempre qualquer coisa que está escondida por detrás de algo que os eleitores não desconhecem. Vamos mudar de assunto, feitas as apresentações, vamos falar de uma questão, se calhar, que o Luís Silveira também tem manifestado algum interesse e por parte do PP bastante afinco, que é a educação. Vamos falar de educação. A educação estará, segundo o PP, estará bem ou nem tanto assim? Bom, Sr. Machado, como diz e bem, uma das grandes apostas do CDS é da educação. No nosso entender, CDS, os dois fatores de uma sociedade desenvolvida passam pela saúde e pela educação e em seguida virá os sectores da economia. De facto, a educação, na nossa opinião, não está bem. E não está bem porque, como frisou e bem, eu próprio, enquanto deputado regional, nestes 4 anos, defendi afincadamente e debati-me muito, bem como outros colegas da bancada parlamentar do CDS-PP, em relação àquele que é o ensino chamado primário, que está integrado no ensino básico e que foi encerrar escolas nas freguesias por estes Açores todos abaixo. Falando em concreto na Ilha de São Jorge, nós defendemos e assumimos o compromisso de o continuar a fazer
seja qual for o cenário após o dia 14 de outubro. No nosso entender, não faz sentido encerrar-se escolas continuadamente, e podem-me vir dizer, e se calhar algum dos colegas me virá dizer, que essa também tem sido a postura do Governo da República, do atual e do anterior. Ora, eu nunca me inibi de criticar o Governo da República, mesmo quando o CDS-PP lá está, e que está há um ano, neste governo de coligação, de fazer aquilo que nós não concordamos e que eu pessoalmente não concordo. Porque acima do partido estão as pessoas e estão aqueles que nos elegem e que nos dão a sua confiança. Já o fiz, já tive a oportunidade de o fazer, continuarei a fazê-lo, porque não faz sentido, na nossa opinião, nós estarmos a encerrar escolas nas freguesias, que é também um serviço de proximidade das populações, que é parte da essência e da vivência de uma freguesia rural, para depois termos salas com 2 professores a lecionar em simultâneo, termos alunos em salas como temos aqui na vizinha Escola da Beira, 80 alunos, em que já teve que ser abdicado o ginásio e transformá-lo em salas de aula para se poder lecionar, quando temos escolas que recentemente foram alvo de reestruturação, de investimento por parte, inclusive, do próprio Governo Regional, e que depois se encerram passado 1 ano e 2. Isto, no nosso entender, não faz sentido. Então, nós, PP, vamos... se tiver alguma influência no próximo Governo, vai reabrir as escolas nas freguesias. O PP aquilo que promete é defender intransigentemente, independentemente, como lhe disse, do cenário que venha a acontecer, estando ou não estando num próximo Governo, aquilo que é o compromisso assumido, e que já o foi feito publicamente, é que, na nossa opinião, o ensino básico e o ensino primário deve voltar às suas origens, deve voltar às freguesias. Eu não posso concordar que nós tenhamos, na costa norte desta ilha, quando nós tínhamos 5 escolas em funcionamento e hoje não tínhamos uma escola. Portanto, se não é possível ter as 5, diminuir o número de alunos, é um facto, é uma verdade, não posso é concordar que nós temos escolas com investimentos recentes feitos e que não temos na costa norte desta ilha toda uma escola aberta. Para trazer miúdos com 3, 4 e 5 anos a fazer-nos levantar às 7 da manhã para vir para uma escola para a beira. Isto é de uma injustiça social tremenda. Portanto, e é isso que nós não concordamos. Porque se nós fôssemos a falar aqui de educação, do Estatuto da Carreira Docente, do Estatuto do Aluno, nós nunca mais sairíamos daqui. E, portanto, neste momento, e de uma forma genérica, aquilo que nós defendemos é recuar ao passado, porque funcionava bem, está provado que funcionava, e eu posso aqui dizer que nunca aprendi tanto na escola como no ensino primário. Eu tinha uma professora que lecionava aos 4 anos, e, portanto, não me venham dizer que não é possível, porque é possível. E, portanto, nós não podemos concordar com esta política seguida pelo Governo Regional e por esta teimosia que tem sido debatida e alertada por mim e por tantos outros, e que se fez, como diz o ditado popular, ouvidos do mercado. António Domingo, a educação, do ponto de vista do PSD, também não é aquilo que para o PSD seria a melhor que se encontra na melhor situação. Sim, também para o PSD a educação não está da melhor forma. Eu penso que nós temos também que apostar mais no ensino profissional. Temos uma escola profissional que foi uma grande conquista para São Jorge. Neste momento está a passar uma fase difícil e que é preciso ter muita atenção, e que o Governo e o Governo PSD, aliás, a doutora Berta tem muita atenção nesse assunto do ensino profissional, porque é importante manter a escola profissional, é importante relacionar cursos vocacionados para as atividades económicas que aqui temos, porque cada vez mais se exige que as pessoas tenham formação específica nas diversas áreas em que estão a trabalhar, e, nomeadamente na agropecuária, os nossos agricultores, os jovens agricultores, precisam de muita formação em relação à atividade da lavoura, em tudo que os possa ajudar a ter um melhor negócio e uma melhor economia na sua exploração agrícola. Outra coisa que também é necessário terem atenção é a deslocação dos estudantes que vão para as universidades. Atualmente é inconcebível que um estudante pague quase 300 euros para se deslocar daqui para o continente. É muito caro para as famílias, é quase impossível manter. Então, se é uma família que tem dois filhos a estudar lá fora, é muito caro, é quase impossível, é um abuso nos dias que correm, quando há preços de passagens tão baratas, que um estudante tenha que pagar tanto para se deslocar para uma universidade, para se formar e para conseguir ter os mesmos direitos que os outros estudantes têm, por exemplo, no continente. Eu creio que ainda há muito a fazer. Realmente foi uma pena que as escolas primárias
fossem encerradas, foi um esvaziamento das freguesias rurais, foi um problema também para as crianças que se viram afastadas das suas famílias. Eu tenho que dizer que a proximidade das famílias é muito importante na educação das crianças e, por muito boas que sejam as escolas, há sempre aquela proximidade da família que é muito importante na sua formação social e portanto, educativa. António Silva, para a CDU, como é que vê a educação atual em São Jorge? Bom, a educação atual foi feito pelo último governo o encerramento de várias escolas. Debatemos contra isso, tal como noutros setores, no setor agrícola também foi encerrado várias coisas. Isso tudo se conjuga. Na educação é gritante a situação da escola da Beira, é gritante o que está lá a acontecer. Deixarem fechar a escola de Rosais, acho que devia ter havido mais uma voz, se a houve, eu peço imensa desculpa porque não a escutei. Rosais tem alguns alunos e como foi dito aqui pelos meus camaradas, estão 80 alunos de ensino especial estão no sótão dessa própria escola. Não sei a quantidade de alunos, mas tem alguns que são do ensino especial, que sobem nos degraus e que estão metidos lá no currículo. É deprimente. Pronto, está-se a construir uma nova escola e tem que ser realista. Eu acho que regredido ao que era, oxalá que fosse possível, porque era muito bom, era positivo. A CDU é da opinião de abrir novamente as escolas nas freguesias? A CDU e se fosse possível outros setores, era muito importante para toda a ilha manter as pessoas nos seus lugares, as crianças mais próximas dos seus pais, porque cada vez sabe-se mais, a vida mudou, trabalha-se, pelo menos enquanto houver emprego, também é outro problema que vai, mas enquanto houver emprego, as pessoas estão muito pouco tempo com os filhos e isso nota-se muito na sua educação. André, nós vamos voltar a... André, sendo candidato num partido que apoia o governo, foi o governo do PS que criou esta situação nas escolas, quais são as mais-valias para a educação, concentrar os alunos assim em poucas escolas, ou quase só numa escola, fazer uma concentração tão grande dos alunos, por vezes, nem sempre têm as melhores condições para receber esses alunos. Quais são as mais-valias na sua maneira de ver? Bem, em primeiro lugar, temos que fazer aqui um pouco o enquadramento da região e da nossa ilha, onde tivemos uma redução do número de alunos e também houve novas dinâmicas em termos de trabalho, como estava a referir o António há pouco, em que até os próprios pais das freguesias levavam os filhos para a Escola das Velas porque trabalhavam nas velas. E houve aqui novas dinâmicas da população e dos pais das crianças que também vieram trazer novas dificuldades às próprias freguesias onde viviam. E esse planeamento das escolas, que também vem de regras nacionais, etc., de instrumentos de gestão do território, que fizeram com que se criasse esta situação. O outro é a grande mais-valia da concentração dos alunos, pelos motivos pedagógicos. Acho que eu fui dos últimos a estudar aqui presente, se calhar, mas existe mais-valias em ter turmas mais equilibradas. Agora é óbvio que precisamos de melhores condições nessas escolas. Não se pode fechar e depois ter 80 alunos em cima uns dos outros. Isso, plenamente. Daí é que no nosso programa as infraestruturas não estão a corresponder. Não estão a corresponder a esse encerramento das escolas. E aí vamos lutar para que todos os alunos tenham melhores condições. Mais ou menos toda a gente já falou sobre o problema. Já todos Aqui é assim, na maioria dos casos, os bons exemplos não se copiam. Os bons exemplos geralmente são todos copiados. E este é mais um caso. Eu não concordo absolutamente nada com a colaboração das escolas. Primeiro porque
é o que já se disse, é deslocar as crianças para fora do convívio dos pais e, já se está a notar, é os pais que começam a sair das freguesias para acompanhar as crianças. Eu tenho em frente à minha casa 2 miúdos que estão lá a viver e que os pais ao fim de semana vêm para as velas para viver com eles. As freguesias começam a ficar vazias, desertas, e o que é que estão a fazer então nas freguesias? Só lá estão os idosos e papais. Passa-se numa freguesia de dia, não se ouve um grito de uma criança. Parece que é tipo no inverno que os passarinhos apareceram todos. E depois, a questão da pedagogia. Eu também estudei, como diz o Luís, tinha uma professora de 30 alunos, e numa altura em que não era muito agradável a pedagogia que se aplicava. Mas é muito mais útil ter 20 ou 30 crianças com recreio próprio e estar a vacinar aquelas crianças que ter as mesmas 20 crianças numa escola em que estão 200 crianças e em que, principalmente, elas vão aprender os maus hábitos dos mais velhos. Isso é uma preocupação muito grande. É uma preocupação muito grande para os pais. Porque quando eles chegam a casa, já vão com novidades, mas geralmente, para as freguesias. E também é mau por um dos suportes da sociedade moderna e cada vez mais são os avós. Os avós, neste momento, nas freguesias, não têm os netos para criarem, para ajudar, para também se passarem o tempo. Começa a haver também uma depressão junto dos mais idosos. Tudo isto leva a pensar que temos que regredir na solução que foi achada. Poderá haver um ou outro caso, muito excepcionalmente de uma escola que tenha muito poucos alunos e que as distâncias não são tão grandes como no continente, e que esse talvez tenha que deslocar, mas na grande maioria dos casos, de Norte Grande, Santo António, enfim, Roselina, tem condições para continuar a dar a ensinar os alunos. E estar junto dos pais, junto dos avós e junto dos amigos. Aqui não, aqui. Quando chegam, começam logo a sentir-se estranhos porque encontram amigos que nunca viram na vida de crianças. É certo que as crianças enturmam rapidamente, mas têm muitos defeitos e pedagogicamente é correto. Muito teríamos para falar de educação, com certeza que acordo e nós temos que avançar rapidamente. Não quer dizer que dê alguma resposta que se assim achar oportuno. Mas vamos ter que falar de transportes, vamos ter que falar dos barcos, que é um dos pontos também que muita gente se queixa. Já voltámos, Fernando Cardoso, voltamos assim já. Não, só sobre a educação. Sim, sim. Nós, na próxima passagem, já falaremos sobre a educação novamente. Os transportes, o governo é acusado de ter gasto muito dinheiro nos transportes e continuarmos sem transportes. A ligação da Calheta para a Terceira parou assim mesmo e tem recebido muitas acusações. Para o PP tem sido um dos partidos também que tem criticado esta forma do governo de trabalhar os transportes aqui, principalmente no Triângulo. Já lhe respondo à sua questão em concreto, mas muito rapidamente, e ainda voltando à educação, eu gostaria de dizer ao André que, de facto, há muitos pais que trazem os miúdos para a Escola das Velas. E sabe porquê? Porque a senhora secretária e o Conselho Executivo da Escola só têm na Escola das Velas a ATL, ou seja, um pai que sai às 5 da tarde ou às 6 nas freguesias não tinha a possibilidade de deixar o seu miúdo na escola até ao horário do seu fim de trabalho. E, portanto, quando se proporciona estas condições numa escola e não se proporciona nas outras, está-se a criar desigualdade. E, portanto, os pais veem-se forçados a afastar os filhos da freguesia onde residem para os trazer para a Escola das Velas. É esse o motivo. E depois também dizer-se ainda, porque aqui se falou e é importante, e muito rapidamente, em relação ao ensino profissional, nós hoje temos uma escola profissional que está resgatada após a leitura com sentença do Tribunal por uma empresa de construção civil e que nós vemos um governo regional a olhar para o lado. Quando, por exemplo, na Ilha de São Miguel aconteceu uma coisa idêntica e o governo regional adquiriu a Escola das Capelas, que é uma escola de formação profissional e, portanto, achou que tinha sido um bom investimento. Se fosse em São Miguel, se calhar já o teria feito, em São Jorge não o fez. Portanto, é lamentável que nós hoje tenhamos uma escola resgatada por uma empresa de construção civil, pelas dívidas que tem, e que temos um governo a olhar para o lado. O contributo que deu foi exigir este ano que as escolas do ensino público, nomeadamente a Escola das Velas e a Escola da Calheta, criassem uma turma de ensino profissional para fazer concorrência à escola profissional. É esse o contributo do governo regional em relação ao ensino profissional, é isso que está a acontecer na nossa ilha, e é preciso perceber que, para além do ensino profissional, que
tem sido, segundo o discurso do Governo Regional, uma aposta desta governação, é um olhar para o lado, uma vez mais, para a economia da nossa ilha, porque trabalham naquela escola algumas dezenas de docentes e de auxiliares, e muito haveria aqui para dizer em relação à educação. Mas indo em concreto à questão que colocou João Machado em relação a transportes, de facto, parece-nos que este foi um dos maiores erros da governação socialista, que já vai em 16 anos. E foi porque, após gastos dezenas, e posso afirmar até centenas de milhões de euros, nestes 16 anos, nós continuamos sem transportes marítimos adequados. E continuamos, porquê? Continuamos com, e como frisou e bem, um investimento feito no Porto da Calheta, em que tem um H, mas não tem passageiros, porque não tem passageiros, porque não tem barco. E que este ano, uma vez mais para tentar tapar os olhos às pessoas, que eu não lhe posso chamar de outra coisa, fez uma ligação em que vem um barco às velas, e o mesmo barco volta a São Roque, e depois vem à Calheta, e depois volta para São Roque. Isto por causa do passageiro não se deslocar 30 minutos de carro. Não faz sentido. A Calheta tem história e durante mais de 100 anos houve ligações Calheta anda do Heroísmo. Portanto, e até pelo Porto do Topo, inclusive. E, portanto, isso parece-nos que é uma das maiores lacunas deste Governo Regional, porque após ter gasto estes milhões todos os dias, e o facto é que com estaleiros ou sem estaleiros, construção de navios ou sem construção de navios, o facto é que nós continuamos a andar nos velhinhos cruzeiros de Monte Amaral, que têm 30 anos e que deviam estar abatidos. É essa a verdade. E que hoje não oferecem condições sequer de segurança e de conforto a quem nos visita. E, portanto, é esse o património que o Partido Socialista deixa após 16 anos de governação em termos de transportes aéreos. E depois, por uma clara falta de respeito pelos georgenses e pelas ilhas que foram intituladas por este próprio Governo Regional de Ilhas da Coesão. Quando se faz continuadamente pacotes turísticos para se viajar para as ilhas maiores, nomeadamente São Miguel e Terceira, por 88,5 € e se deixa de fora as ilhas mais pequenas, nomeadamente São Jorge, isto é uma desconsideração dos georgenses. E é isto que tem acontecido continuadamente. E quando eu levei este assunto ao Parlamento Regional diversas vezes, era-me dito continuadamente pelo seu secretário da Economia, agora candidato, Presidente do Governo Regional, que é uma figura que eu acho que não existe, mas que se anda a transmitir às pessoas que existe candidato para Presidente do Governo Regional, e que termino já, que não era verdade e que todas as ilhas tinham oportunidades e tinham promoções para viajar a preços baixos. A verdade é que um georgense que queira viajar na mesma tarifa promocional já ultrapassa os 100 €, quando qualquer outro açoriano que viaje de São Miguel, da Terceira, ou de Faial, ou qualquer ilha que tenha gateway, viaja líquido pelos 88,5 €. E é esse o desrespeito e a desconsideração pelas ilhas mais pequenas e que já são mais fragilizadas. E, portanto, nós tivemos um governo que olhou para o lado em relação a esta matéria e que não foi por falta de atenção. Eu acho que é porque, certamente, e porque nós não podemos fugir aqui à nossa responsabilidade, nós estamos aqui todos enquanto políticos, enquanto candidatos, e, portanto, estamos aqui para tomar decisões políticas, e a decisão política do Governo Regional foi favorecer os maiores e fazer os mais pequenos continuarem mais pequenos. Foi essa a política deste governo e não é a política que seria esse PP defende. António Romero, quanto a ligações marítimas no Grupo Central, que é um homem que está ligado ao ramo do turismo e por isso conhece bem as dificuldades e os problemas que elas atravessam nesta altura, como candidato do PSD, qual é a sua opinião sobre estas ligações? Bem, a minha opinião é que isto realmente bem não anda. No último debate que houve aqui na Rádio Almeida, por acaso fiquei curioso com uma expressão utilizada pelo candidato do PSD que disse que o PS fez e continua a fazer uma revolução silenciosa nos transportes marítimos. Eu depois fiquei a pensar o que é que aquilo queria dizer e depois pensei, aquele senhor da Calheta é realmente na Calheta um silêncio enorme, naquela garra que está vazia, naqueles barcos que lá não dão. Essa, sem dúvida, é a revolução silenciosa, porque aqui nas velas, quando chega cá o Santorini, é uma zaragata, porque aquilo é um ferroveiro, é uma fumaceira, parece uma churrasca lá dentro de não sei o quê, portanto nós temos que levar com aquela poluição toda em cima, e eu penso que depois de se ter gasto 130 milhões de euros em aluguéis de barcos, e depois da novela do Atlântida, em que o atual candidato foi secretário de Economia e teve as suas responsabilidades e teve a oportunidade de resolver a situação e não resolveu, eu creio que é preciso pensar num novo projeto, é preciso criar ligações atempadamente, horários publicados atempadamente, ligações
é todas as ilhas, mas essencialmente neste grupo central, nós estamos no coração do arquipélago, nós temos uma localização privilegiada e não beneficiamos dela. Nós temos um triângulo a norte, um triângulo a sul, neste momento a sul está mais ou menos assegurada quando o barco não avaria e qualquer dia vai deixar de funcionar porque está muito velho e não tem manutenção, e a norte deixamos de ter, só de verão temos a tempos, e isso é importante porque nós não nos podemos sentir prisioneiros da nossa própria ilha. Nós precisamos, para a nossa economia, para o turismo, para tudo, precisamos de transportes acessíveis, baratos e que funcionem. E é isso que não tem funcionado nos últimos anos e é lamentável que por 130 milhões de gastos não se justifique. É óbvio que não. Seria estúpido dizer que seriam estes transportes que são. Para a CDU é muito necessário para o nosso desenvolvimento a criação marítima do Prato Cheira e a manutenção para São Roque com maior incidência e para que haja, a nível turístico, as pessoas possam cá chegar e a nível de exploração e vinda de produtos que se possam. Isso é muito importante. Para fazer uma aposta muito grande nos transportes marítimos. Está no nosso programa lutarmos por isso, para que seja feito essa e também está no nosso programa, que também acho que é muito importante, que é no setor interno da nossa ilha, a criação de transportes regulares que ligue o Conselho, as sedes de Conselho, às partes todas do Conselho, para que seja mais eficaz as nossas deslocações. Acho que é importante. Sobre os transportes e a maneira como eles estão a processar-se e como, digamos, como os barcos estão a navegar, esta é a forma possível ou havia que fazer muito mais? Eu penso que nos últimos 16 anos muito foi feito nos transportes. É óbvio que eles ainda não estão no ponto em que todos os jorgenses e açorianos desejam e ambicionam. E é por isso que cá estou, para que na próxima legislatura defenda melhores transportes marítimos, melhores ligações a sul com o Pico e Faial e melhores ligações a norte com a Graciosa e Terceira. Para além disso... Isso é feito como? É assim, eu penso que passamos de uma fase em que grande parte dos investimentos nas infraestruturas portuárias foram já realizados, já temos condições para que se possa fazer agora com maior eficácia esses transportes e se calhar agora vamos ter no próximo orçamento mais disponibilidade financeira para que se melhore as condições e os barcos em si e não estarmos tão preocupados só com as infraestruturas que tiveram de ser feitas nos governos anteriores. Por último, também referir que não queremos ficar por aqui. Queremos que haja uma melhor articulação entre o transporte marítimo, aéreo e terrestre. E será também um objetivo que irei defender na próxima legislatura. E a ligação que a Angra? Sim, irá ser uma das nossas defesas. Fernando, e depois sobre a sua opinião e do Bloco sobre os transportes. Eu sou da Casar por causa do ensino profissional, o assunto já foi abordado por Luís, a escola está de facto resgatada e entregue a uma Constituição Civil, que não sabe o que é que vai fazer à escola, mas não só, não é só os funcionários e os funcionários que trabalham ali, é os alunos que vêm de fora e é o trabalho indireto que aquela escola dá às velas. Encerrar aquela escola, ou se agora pode ser a construtora, chegar ali e fechar a porta, é um prejuízo enorme para São Jorge. De facto, o Governo está a sever, olha para o assunto e está à espera que se calhar caia aqui algum patrono e resolva a situação. Não, essa situação já devia estar resolvida. Aliás, nem sequer devia ter sido entregue a chave, fosse a quem fosse. Não é por €1 milhão, ou pouco mais de €1 milhão que é a dívida que existe, que o Governo não poderia intervir nesta altura. De facto, é muito melhor salvar as capelas, porque aquelas era uma escola com certo nome, estava em São Miguel também, é mais fácil, mas o Governo tem que urgentemente pôr travão ao encerramento da escola. Mas, não é criando turmas profissionais na escola das velas ou na escola da Calheta que vai resolver o assunto. A escola vocacionada para o ensino profissional é a escola profissional, é isso mesmo.
Se querem que ela deixe de estar integrada na associação que pertence à Câmara Municipal, é outro caso, é outro de estatuto. Mas a escola profissional tem que continuar a existir e manter os seus postos de trabalho, quer diretos, quer indiretos. A Câmara Municipal é apenas um sócio da... Sim, mas é um sócio maioritário, digamos assim. Sim. E quanto aos Quanto aos transportes, há 4 anos foi proposto ao Governo um plano integrado de transportes que o Governo aceitou fazer. Fazer um estudo para saber o que é que precisava nos Açores, só que até agora o estudo não apareceu. Em relação aos transportes no nosso triângulo, e como já fui tirando o velhinho cruzeiro, de vez em quando são variados. São variados, obrigam que não vão à calheta, obrigam a esse dobramento de horários, só prejudicam o utente. O turista chega aqui e fica assim meio perdido, porque não sabe se vai para São Roque, se vai para o Cartão e depois vai para a Horta. As coisas não funcionam bem. Estão prometidos 2 barcos, não sabemos se vêm os barcos deixam de vir. Isso é tudo muito relativo. O que é certo é que, vindo mais barcos, havendo uma melhoria de circulação de marítima, o nosso porto não está preparado para isso. A infraestrutura portuária do Cais das Velas não aguenta ter navios de grande porte com passageiros e ter navios comerciais ao mesmo tempo. Há que pensar em redimensionar o Cais das Velas para fazer isso. Não é só aquele rol que puseram ali para resolver a situação. Por fim, os meios aéreos terrestres. No meios aéreos nós temos a SATA como dona e senhora do céu dos Açores. Não se prevê outra companhia aérea a entrar aí para haver alguma concorrência, porque de facto uma coisa que é necessária é concorrência. Os low costs, que são muito bons, como o Luís disse, para a Terceira, para a Horta, São Miguel, para nós, são a miséria. Temos um turista que venha do continente e queira vir passar os Açores, só os viagens dão para uma semana de férias no lugar qualquer. Muito mais barato. Quer dizer, é extremamente importante engrandecemos o transporte aéreo. Isto para cativar o turismo, porque uma das coisas que a ilha, e falaremos mais tarde, tem para se desenvolver é o turismo. Agora, se não houver transportes para cá chegar... Se os Açores quiserem ser uma região turística, tem mesmo que apostar Tem mesmo que apostar no transporte marítimo e aéreo, mas com regularidade, com qualidade, essencialmente, e a preço justo, um preço que atraia o cliente. O máximo de temas possível e, portanto, eu vou passar por um tema, mas pedia que fosses muito sucinto, alargas-te um bocadinho. Vamos falar de um tema que tem vindo a alertar-se, a ser correr muita tinta sobre ele aqui nas Velas, um assunto que é muito importante, que as pessoas acham que o Governo não se tem interessado minimamente por resolver também o problema e os deputados também, não sei se têm ou não mexido, os anteriores deputados têm ou não mexido muito nisso. O que acontece é que é um tema muito importante, é um tema que está a pôr em risco, e já deve estar a saber, a pôr em risco alguma parte da população das Velas. Estou a falar do Parque de Combustíveis. Falou-se muito em assembleias municipais, falou-se e mandou-se ofícios para trás e para diante, fica aqui, fica ali. Há muitos meses que não se ouve nada, que não se sabe nada dos parques de combustível e aqui é realmente um perigo, uma bomba, como se falou, que está ali nas Velas e que pode estourar a todo momento, que não se sabe. É que tem feito, está com alguma segurança, mas não quer dizer que não esteja a correr algum perigo. Eu queria que introduzisse, mas muito ligeiramente, não nos alargasse muito, qual é a opinião de cada um dos candidatos sobre este tema. Sim, muito concretamente, Sr. Machado, e prometendo não me alongar, de facto, nós temos aqui 2 situações em relação ao Parque de Combustíveis. A primeira é a questão em que está e as condições em que está o atual Parque de Combustíveis. Parque esse de combustíveis que tem terrenos para o solo e que estão comprovados já há inúmeros anos, que continuam com esses terrenos. E, portanto, essa também é uma preocupação, e quando diz que é uma bomba, e isso é um termo usado pelo atual Sr. Presidente da Câmara, uma bomba relógio no centro das Velas,
é ele que o diz, e portanto, de facto, parece-me que não vale a pena estarmos a assustar as pessoas, porque também não é assim tanto, em termos de exclusão, nem em termos de acidente, embora a probabilidade possa existir, mas se nós fôssemos a olhar pela região fora, nós temos parques de combustíveis espalhados por toda a região, no meio das populações. Embora não é isso que se quer e não é isso que se pretende, mas é um facto e é aquilo que existe. Mas nós temos uma outra preocupação, e que para nós CDS nos tem preocupado muito, que, como sabe, o José Machado acompanha os plenários na cidade da Horta, foi motivo de grande discussão no Parlamento Regional, porque nós, CDS, temos o entendimento que a responsabilidade do abastecimento de combustíveis a uma ilha, seja ela qual for da região, é, em primeiro lugar, do Governo Regional dos Açores. Qualquer bem de primeira necessidade é, sem qualquer dúvida, uma responsabilidade do Governo Regional assegurar um estoque mínimo de abastecimento às populações, à semelhança do que acontece, por exemplo, na Ilha do Corvo, em que há um estoque mínimo assegurado pelo Governo no gás butano. E, portanto, é essa que deve ser a responsabilidade do Governo Regional em relação ao abastecimento de combustíveis. O que nós temos, neste momento, é um parque de combustíveis que nos leva a que, se tivermos uma semana sem ter navio a escalar a Ilha de São Jorge, porque por algum motivo, por alguma tempestade, por mar não permitido, não possa escalar no nosso porto, nós ficamos sem combustível. O facto de ficar sem combustível faz-nos ficar sem energia elétrica, sem comunicações, ou seja, nós ficamos totalmente isolados. E é essa a grande questão que se coloca. O Governo Regional sempre tem dito que não é essa a sua responsabilidade, porque a responsabilidade do abastecimento de combustíveis é do privado, neste momento, do consórcio que deve abastecer a ilha de combustíveis. Ora, não é esse o nosso entendimento. Portanto, o próprio consórcio, que anda há 15 anos para construir um parque de combustíveis, que até à data, os vários locais apontados, nunca teve a autorização de construir por as mais diversas questões. Já houve na Faia dos Morros, já houve outros locais, e agora estudam-se outros locais. O facto é que já se passou 15 anos, que a Câmara das Velas é que assumiu essa responsabilidade, de certa forma, em arranjar um espaço para se construir esse parque de combustíveis, substituindo-se ao Governo Regional. E essa não é a sua missão. Portanto, o Governo Regional, de uma vez por todas, deve assumir essa responsabilidade, porque isso é muito mais grave que aquilo que se possa constar ou se possa parecer, porque nós corremos o risco, e não queremos deixar as pessoas, de ficarmos sem combustível, e isso leva-nos a que possamos ficar, como disse, sem energia, sem comunicações e totalmente isolados. António Bonito, é muito tempo a fazer estudos e sem resolver nada. Exatamente, é verdade. Mas ainda antes de avançar para essa pergunta, eu gostaria só de acrescentar aqui que eu estou seriamente preocupado com as infraestruturas de transportes marítimos, ainda voltando à questão anterior, pelo seguinte, porque estão feitas, como foi aqui dito, estão feitas, mas não estão bem feitas. E é necessário alargar o porto comercial, é ampliá-lo, criar condições. Foi pena que se tenha inutilizado uma das melhores baías dos Açores, uma das melhores baías naturais, que tinha condições, que não se fez um planeamento adequado, que se inutilizou, que se gastou milhões, que se fez muita obra, é verdade, mas que não foi a melhor forma. É pena porque a baía está cheia de pedra, aquela baía está cheia de quebra-mares e isso não era necessário. Em relação também às passagens aéreas, já que se falou das passagens aéreas também aqui, o PSD Açores, o PSD, propõe um POSEI Transportes, de forma a que se consigam preços melhores. Não é nada impossível, está a ser planeado, estudado e não é necessário também para São Jorge exatamente uma low cost. Eu não sou nada contra as low costs, eu acho que sim, que temos o seu mercado, mas para São Jorge eu creio que se resolve com o POSEI Transporte, se resolve com boa vontade, e a maior parte das coisas nesse aspecto é falta de boa vontade para se resolver esses assuntos. Em relação ao parque de combustíveis, é evidente que tem que se encontrar uma alternativa, que apesar de ser um negócio privado, e é verdade que é um negócio privado, e que o Governo tem as suas responsabilidades, e acho que não é difícil, desde que haja vontade, chegar a um acordo de encontrar um sítio, que também não é difícil, porque há em outros sítios do mundo em que o combustível é transportado a alguns quilómetros de distância e há sistemas de bombagem, portanto, quando há vontade, resolve-se e eu creio que se encontrará uma solução facilmente para o parque de combustível das Velas. António Silva, para a CDU este é um problema fácil de resolver ou nem por isso? Para a CDU este problema não é fácil de resolver, mas tem que ser resolvido. E parte do governo regional, como disseram aqui os colegas, de fazer este estudo e ir para a frente com ele, senão vai-se arrastando e ficamos sempre na mesma. Onde
como se vai fazer, sem um estudo, é impossível dizer, mas que tem que ser feito e que já devia ter sido feito. Eu penso que sim. Ter mal vontade, ou se calhar não ter feito aquilo que era possível para resolver este assunto. Aliás, rejeitou algumas propostas, que era a colocação dos tanques de combustível por trás da muralha, na ponta do coisa. Isso, o Governo recusou sempre essa situação. Acho que esta não é a situação ideal para resolver e que se deve ou não resolver este problema rapidamente. Eu não tenho conhecimento dessa recusa de colocação dos... Não foi uma recusa oficial, mas a opinião negativa. Acho que, no meu entender, quem pode recusar essa solução é o privado, porque os custos de criar os tanques que garantem o seu negócio e os seus rendimentos, que colocar os parques de combustíveis num sítio desses é inviável para o privado. Como o Luís diz, o Governo tem-se debatido com esta filosofia de ser da responsabilidade do Governo ser do privado, e o Governo entende que o contrato assinado entre as duas entidades, que isso é um investimento da responsabilidade do privado. A grande dificuldade, como disse o António e bem, é encontrar um sítio onde seja bom para o privado e para a população de São Jorge. E que todos fiquemos a ganhar. A gente não quer que o privado faça um investimento que impossibilita o seu funcionamento. O que é que se tem feito para encontrar esse sítio? Eu penso que tem sido postas em cima da mesa por parte do consórcio, que o Luís referiu, várias soluções em cima da mesa. Não se tem encontrado até agora uma solução que seja viável para todas as partes. Fernando Cardoso, concorda com certeza que a situação atual daquele parque combustível não é ideal? Não, nem é ideal, nem aquela ideia, até quando, como está na moda muitas vezes de Urno da Parma, de meter no meio de uma zona residencial e escolar e em parques esportivos. Quer dizer, é evidente que o privado vai querer fazê-lo onde lhe der menos, está menos. Como disse o Luís, há uma obrigação do Governo Regional em obrigar o privado a fazê-lo. Nem que tenha que participar na obra, e com certeza que há fundos comunitários que possam ter que participar na obra. O local, há vários. Há um, por exemplo, que foi avançado uma vez, que era colocá-los lá em cima perto de Santa Mara, só que a bomba elevatória é querido, pois é. Mas há coisas caras que têm que servir a população. Há a hipótese por fora da muralha, mas se ampliar os cais das velas, depois pode-se criar ali um espaço, como está em São Roque, onde sejam colocados os parques combustíveis. É de uma questão de boa vontade e de vontade política de o fazer. Não tem havido. Que não tem havido. Empurrar para o privado é fácil. Só que o privado quer investir o menos possível para ter o máximo de lucro. Que não pode. Agora, o Governo tem que pressionar o privado, tem que o obrigar a definir datas, a definir processos e depois procurar, dentro do quadro que existe da Comunidade Europeia, até atribuir ajudas para a construção, mas tem que o fazer. E é preciso uma coisa, quando o Luís dizia que quando ficamos sem comunicações, e ficamos sem hospitais. Sem tudo. Porque sem tudo mesmo, sem diagnóstico, sem treinamento, sem nada. A questão do perigo da bomba relógio não será uma bomba relógio, mas as seguradoras já não querem pagar aquele parque de combustível. Portanto, as coisas não estão bem. Portanto, é urgente. E isto é uma questão de vontade política, agarrar no assunto e resolver. Juntem-se os privados e há uma mesa e discutam até acabar de achar a solução. Mas que ela tem que ser arranjada e no mais curto espaço de tempo, isso é verdade. Não tem sido muito aos olhos das O pessoas. Governo tem deixado de andar, é aquela coisa do laissez-faire, sempre assim. Deixa andar enquanto aquilo se aguentar, aguentou-se, e quando não se aguentar, há de se mandar o rebocador em vez em quando com meio dos litros de combustível. Quer dizer, isto não pode ser resolvido assim. Isto é resolvido assim porque estamos em São Jorge. Se estivesse no Pico, se estivesse no Faial, os piadas tinham-se resolvido de outra maneira. O tema que vamos falar agora é também um tema importante de São Jorge, porque trata da saúde dos jorgenses. Vamos falar de saúde. Para o PP, a saúde, o PP tem sido quer na Assembleia, quer em outro governo, todas as pessoas, os
deputados do PP têm tido algumas intervenções a favor e contra a forma como a saúde se vai processando. Qual é a opinião como candidato novamente, que vai fazer para alterar a saúde para si? O que é que está mal? Bom, o que está mal é que estamos mal de saúde. É essa a grande questão. E, portanto, quando estamos mal de saúde é porque, certamente, não tem havido aqueles que são os investimentos mais necessários para a Ilha de São Jorge. E o facto é que nós temos que perceber que ilhas como São Jorge, que têm algum isolamento, que não podem ter aquilo que têm em termos de meios técnicos e de especialidade, o que tem um hospital que tem uma grande população à sua volta. É essa uma verdade, mas também não é menos verdade que, ao menos aquilo que nós temos, e que já não é muito, ou seja, é muito pouco até, tínhamos bem e nós não temos. Nós temos uma saúde totalmente fragilizada. Nós temos uma falta tremenda de articulação entre a Unidade de Saúde de Ilha e os hospitais de referência, que para nós não faz nenhum sentido haver. Não faz sentido haver hospitais de referência porque para nós o que faz sentido é ter hospitais para receber doentes e para tratar doentes. Ora, se eu tenho uma especialidade que pode receber utentes na ilha vizinha do Faial dentro de 3 meses, porquê que eu vou estar a fazer o utente esperar 3 anos porque o hospital de referência é a Ilha Terceira? Isso não faz sentido nenhum. E, portanto, é essa a política do Governo Regional em relação à saúde e que nós nos temos debatido, em que se inventou uma coisa e que nós nos congratulamos, que se chama telemedicina, mas que não funciona. E que se diz que funciona e que dá por ano em São Jorge, ou deu no último ano, tanto quanto sei, não posso dar agora aqui o número correto, mas deu aquilo umas pequenas dezenas, muito poucas mesmo, de consultas de telemedicina. E isso não faz sentido. E, portanto, enquanto nós temos, como digo, uma falta de articulação entre os serviços de saúde da ilha, nomeadamente a Unidade de Saúde de Ilha, porque há 2 centros de saúde na ilha, e nos próprios 2 centros de saúde nós temos utentes que têm que, por vezes, se são das velas, têm que ir à calheta, ou a calheta tem que vir às velas porque é uma especialidade qualquer que veio à ilha e que só teve a dar consultas num ou noutro centro de saúde. Há uma diferenciação enormíssima que o próprio utente sente de um centro de saúde para o outro. A nível de atendimento, a vários níveis. A nível de internamento, então, é enorme. E, portanto, há aqui uma grande diferenciação dentro da própria ilha, em termos de serviço de saúde ao utente. E, portanto, é isso que nós condenamos e é isso que nós entendemos que não pode continuar a acontecer. Embora nós defendemos que, vou já resumir, se nós tivermos que ter mais algumas especialidades na ilha e que a tenhamos que ter num único centro de saúde e que esse centro de saúde tem que ser acolhido portanto, no centro da ilha, isso não nos choca. Logo que nós as tenhamos e que os utentes possam beneficiar dela. O que não faz sentido é se continuar a gastar milhões de euros, e um exemplo concreto, a Secretaria Regional da Saúde, que é a grande contribuidora para o déficit desta região, que ultrapassa mais de 1.000 milhões de euros, comprou um terreno para construir um heliporto por quase 300 mil euros. Heliporto esse que nunca se construiu e que o próprio Centro de Saúde e a região têm terrenos ao lado para construir esse heliporto. Se calhar entendeu comprar aquilo à pessoa em causa por 275 mil euros e que nunca construiu lá heliporto nenhum. Portanto, enquanto se tiver este tipo de postura e de canalizar aquele que é o recurso disponível e que é cada vez menos, nós não vamos ter garantidamente melhores serviços de saúde na ilha e, portanto, nós condenamos e não é como fechar a cozinha nas velas e abrir a calheta e a lavandaria da calheta a trabalhar nas velas que nós vamos lá. Isso não vamos ver. Acusa o Governo de um desperdício de dinheiro na saúde. É verdade, a sua opinião também? Sim, realmente é um desperdício de dinheiro porque, segundo consta, as dívidas são muitas, 700, 800 milhões de euros, mais os compromissos financeiros futuros de 200 milhões de euros do Hospital Alegre, quer dizer que é uma pequena fortuna que vai ter que se resolver, que vai ter que se conseguir um entendimento com a República para fazer um reequilíbrio financeiro na região, na área da saúde. Quanto a São Jorge, porque realmente é necessário o maior apoio nas deslocações. Nós, infelizmente, temos que nos deslocar quando estamos doentes, eu já passei por isso, e sei que é tudo muito caro. Atualmente também com o novo Hospital Alegre, que ainda fica mais longe, é necessário táxis, é necessário transportes, mais uma série de coisas, e é importante que se aumente as diárias pagas aos doentes deslocados. A telemedicina também, é verdade que
porque é importante, embora algumas pessoas estejam um bocadinho céticas em relação a isso e levam o seu tempo. Uma das formas também que é importante inovar e melhorar é melhorar o sistema informático. O sistema informático de forma a que os doentes consultam um médico num centro de saúde, vão ao outro e haja uma informação informatizada na ficha do cliente a nível regional, de forma a que os medicamentos que os médicos passam, porque às vezes os doentes são vaidosos e chegam lá e não sabem explicar exatamente o que é que estão a tomar, e vai mais um médico que receita-lhe mais outro tipo de medicamento que anula outro que ele está a tomar, e acabam por ir buscar uma caixa de medicamentos que se calhar se anulam uns aos outros, que acaba por ser um custo enorme para o doente, para a região, e não vai fazer bem nenhum ao doente. Eu acho que essa informatização, essa coordenação a nível geral seria muito bom. Outra coisa também, era importante que o Estado tivesse mais protocolos com os privados, pois seria também um incentivo às clínicas privadas, um incentivo à nova criação de postos de trabalho e de forma que iria facilitar as listas de espera, porque se houvesse mais uma clínica ou duas, com diversos equipamentos, as listas de espera seriam menores, os custos dos equipamentos não iriam para o Estado, mas sim para os privados, e eu acho que toda a gente ficaria beneficiada e seria uma melhoria bastante boa para a saúde. Vamos ter que... António Silva, quanto à CDU, não está com certeza satisfeito também pela forma como a saúde está a ser tratada em São Jorge. É claro que há aspectos que têm que ser melhorados e, no nosso entender, têm que ser mesmo feitos. Um deles, que eu acho muito importante, é quem decide a evacuação do doente em urgência, no serviço de urgência. Quem decide. Não pode ficarmos 5, 6 horas para decidir evacuar um doente de São Jorge. Isso tem que ser alterado e, na nossa opinião, teria que ser um médico que está no serviço de urgência e não que está noutra ilha. E não que está noutra ilha, e certamente tinha que ser mesmo do base. E se formos eleitos, tudo faremos para que isso assim seja. A nível de cobertura do serviço de urgência em São Jorge, tentar que o doente que está em casa chegue ao centro de saúde num espaço máximo de meia hora. E isso é possível. Atualmente em São Jorge há situações que isso não acontece. E a culpa de quem? E a culpa, no entender da CDU, tem a ver com o Serviço Regional de Proteção Civil, tem a ver com o Governo Regional. O porquê? Não vamos explicar isso, fica para outro debate. Fica para outro debate. Acho que também no serviço de urgência, que era premente, e conversa com algumas pessoas que são ligadas no setor, quem está a receber o doente de urgência são médicos de clínica geral. Dão o seu melhor, não estou aqui a falar nem a criticar o que é que eles fazem, mas acho que no âmbito regional deveria ser dado nestas ilhas, que não é só a nossa, só temos centros de saúde, não temos hospital, formação específica para a urgência, que não é um clínico de geral que tenha formação suficiente para nos atender quando nós estamos mesmo entre lá e cá. Isso tem que, acho que é permanente e que, se nós somos eleitos, é uma das questões. Superintende, essa formação superintende o quê? A forma como recebe a pessoa, como fala com ela, como atende, os cuidados que como assiste. Os cuidados, não temos muitos recursos, mas dentro dos poucos recursos que tem, que nós temos a formação e o modo como se os recebe. E logicamente que se calhar algum das pessoas que o fazem, se forem fazer a formação, podem ter o azar de não passar nessa formação. Que eu também sou sujeito a essa formação, estou na área de saúde e também posso falhar no meu curso de formação. E que nós tivéssemos acesso a esse serviço o melhor possível. Em urgência, estou a falar no serviço. Sim.